Terceira pergunta, pelo sindicato. Estamos a poucos dias de completarmos 1 ano de pandemia. A Unicamp não parou, seja no trabalho presencial, principalmente na área da saúde, no trabalho em home office, onde os servidores precisaram se reinventar para manter a qualidade dos serviços prestados à população. A Unicamp foi uma das primeiras a receber lotes de vacinação, mas ainda em número muito reduzido. O candidato pensa em um futuro plano de retorno que garanta a saúde dos trabalhadores com vacinação de todos e defende o retorno sem vacinação garantida para todos. Obrigado, Gabriela. Pergunta que também não quer calar, né? Todos temos essa questão colocada. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2021. Continuamos na pandemia, pior, né? Um pico agora de casos, de óbitos. Realmente estamos vivendo uma situação muito complicada nesse país. Aqui mesmo, em Campinas, em São Paulo, mudou a fase agora para laranja. A situação à noite também, estamos em fase vermelha. Quer dizer, é preciso pensar como fazer esse retorno. Isso também está endereçado no nosso programa, não é? Nós vamos criar uma comissão de ações pós-pandemia para olhar todos os aspectos relacionados ao retorno do administrativo, do ensino de graduação, de pós-graduação, ensino médio, da educação infantil, do contraturno, ou seja, todos os níveis de ensino, da pesquisa, da extensão, enfim, de todas as atividades que se faz aqui dentro. Isso precisa ser planejado. A segurança, a saúde vem, obviamente, em primeiro lugar. Foi assim, tem sido assim, desde que a pandemia começou na Unicamp. Nós temos várias áreas em que as pessoas estão presenciais aqui. A área de saúde, seguramente é a área que mais ficou, em todos os tipos de funções dentro da área de saúde, todos os tipos de profissionais estão lá se dedicando, vindo presencialmente, não é? E correndo riscos importantes ali, que a universidade precisa dar apoio para isso. Então, todos os que vêm presencialmente precisam de apoio. Esses dias mesmo estávamos conversando, nós precisamos dar apoio. Eu espero que tudo isso acabe antes, até da próxima gestão, a reitoria assumir. Mas se formos nós e assumirmos, e ainda estivermos, Gabriela, numa situação de pandemia aqui, e de risco para a saúde das pessoas, nós vamos tomar algumas medidas em relação àqueles que têm que vir presencialmente. Repito que a área da saúde é onde tem mais gente assim, mas também no campus aqui tem bastante gente que vem presencialmente. Nós precisamos dar algum tipo de retorno para essas pessoas, além do agradecimento que já se dá regularmente. Por exemplo, transporte gratuito, as pessoas estão pagando o transporte, alimentação gratuita, as pessoas estão pagando, não tem cabimento. Nós mantermos pessoas em casa com o mesmo salário, outras aqui gastando mais para vir trabalhar. Então, essas são coisas que eu acho que são simples de fazer, que a universidade pode fazer e a gente pretende fazer. Em relação às ações de ensino, nós estamos lá, no meu instituto, por exemplo, esse é um tema permanente, né? Eu tenho uma dificuldade enorme lá. São os alunos de geociências, que é o do IG, de onde eu venho, eles têm 60 campos, atividades de campo entram 40, às vezes 80 alunos em ônibus para viajar pelo país. Não posso fazer isso, né? Como é que nós vamos retomar e trazer esse ensino que ficou de fora desses estudantes de volta? Porque vão ser 2 turmas, né? 2 anos que vão sofrer com falta. Isso acontece também em outras áreas do conhecimento aqui, basicamente em todas, né? Basicamente em todas as áreas do conhecimento. Então, um plano relacionado ao ensino é absolutamente fundamental. Nesse caso, eu jamais colocaria os alunos no ônibus para um risco que a gente tem hoje. Só quando eles estiverem vacinados. Evidentemente, a gente não vai poder ter um retorno integral nesse nível, usando esse caso como exemplo, enquanto a gente não tiver a vacina disponível para todo mundo aqui, e enquanto não tivermos condições de retorno. Agora, essas condições elas já vinham sendo graduais, né? Existem salvaguardas para suspender esse retorno, caso a situação se recrudesça, que foi exatamente o que aconteceu agora no início do ano. E, então, esse plano de retorno ele tem que ser muito bem feito. O plano de recuperação do aprendizado, ele precisa ser colocado, graduação, pós-graduação, os outros níveis de ensino médio, e também de pesquisa, né? Muita gente ficou prejudicada por não acessar, não ter condições de ir aos laboratórios. E a gente precisa retomar isso
da forma mais segura possível. A gente tem feito, não é, o acesso ao laboratório com tudo muito controlado. Vamos continuar assim. Não é? Situações em que há risco maior, só mesmo com a vacinação. Há outras situações em que o risco pode ser controlado com medidas de segurança, e a gente, então, coloca isso em função do estágio que a pandemia estiver. Muito obrigado novamente, Gabriela.